Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de céus abertos sobre aqueles que creem. Nós profetizamos novidades dos céus vindo sobre aqueles que creem. Declaramos que essa manhã não será comum, mas nossos corações receberão sementes divinas e frutificarão ainda em 2022. E nós declaramos que 2022 não vai terminar sem nós frutificarmos tudo o que precisamos. Declaramos a paz e a prosperidade do alto sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã. Declaramos isso em nome de Jesus, e o que creem digam amém. Eu não sei você, mas eu já tive que escapar algumas vezes na minha vida. Alguém aqui já deveu? Já deveu uma pessoa, por exemplo? Alguém aqui já ficou devendo uma pessoa? Jesus, é forte. Eu acho que eu vou ter que pregar sobre educação financeira hoje. E quando você está devendo uma pessoa, ou quando você está devendo muito, às vezes você tem que escapar. Você não tem mais desculpa para dar, você já não sabe mais o que fazer. Às vezes você tem que escapar porque você está passando uma opressão tão grande no lugar que está, que você não aguenta mais, está insuportável essa pressão emocional, essa perseguição, e você acaba escapando para outro lugar. Quem está entendendo? Muitas vezes na vida nós temos que fugir, nós temos que escapar. E falar assim: Tiago, mas quem tem fé não escapa. Ah, escapa sim. Elias, sendo o profeta mais poderoso de Israel, escapou quando recebeu a ameaça de Jezabel. E muitos homens e mulheres escaparam em situações difíceis. A Bíblia diz que uma vez reuniram para empurrar Jesus, o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que conhece todas as coisas, o ressurreto dentre os mortos, e tentaram empurrá-lo de um precipício em Nazaré. E a Bíblia diz que ele escapou no meio deles. Porque existem guerras que para você não entrar, você escapa. E por que eu não entro numa guerra se eu sei lutar? Primeiro, porque existem guerras que não são suas. Segundo, porque existem guerras que quebram princípios, e guerra que quebra princípio eu não entro, eu prefiro escapar. E terceiro, porque às vezes nós não temos força emocional, nós não temos espírito inabalável para enfrentar aquela guerra, e as pessoas podem até nos julgar como fraco, mas Deus, que conhece o nosso futuro, entende o porquê a gente fugiu. Aliás, fugir nem sempre é feio. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Mas, quando você fala o termo escapar, fugir, parece que você foi fraco, não conseguiu lidar com o problema e fugiu. Às vezes pode ser também, mas muitas vezes não teve outra saída. Em 2014 eu me mudei aqui do Rio de Janeiro para São Paulo. Nunca na minha vida eu tinha pensado em ir para São Paulo. Não conhecia bem a cidade, não tinha a mínima ideia do que acontecia lá. Mas eu estava passando por uma quebra tão violenta. Eu estava debaixo de uma pressão emocional tão profunda. Eu estava saindo de uma dívida tão gigante financeira. Em todos os lugares onde eu tinha relacionamento aqui, eu comecei a ser meio que expulso. Eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a me sentir, quando você é indesejado nos lugares. E uma vez eu fui dar uma palestra, uma das primeiras palestras que eu dei na vida, lá em São Paulo. Eu me senti amado, me senti acolhido. Eu falei para minha esposa: amor, por que a gente não tenta a vida em São Paulo? Eu não tenho força mais para voltar para o Rio de Janeiro, ficar enfrentando todo mundo que me viu quebrar, passar pela vergonha de novo, ter que ficar me explicando do que aconteceu. E a gente decidiu escapar. Colocamos nossas coisas num carrinho e fomos para São Paulo. Ali, eu não cheguei e tudo estava maravilhoso me esperando. Ali eu comecei a construir, no meio desse escape, eu comecei a construir a equipe que eu tenho hoje. Hoje a gente fala para mais de 25 milhões de pessoas por semana na internet.
A equipe que eu tenho hoje, eu comecei a construir no meio desse escape. Eu não tinha nada. Eu era ninguém. Reunia eles uma vez por semana e falava: um dia Deus vai nos dar a chance de a gente mudar o Brasil. Um dia nós vamos isso. E comecei a... Não, Tiago, mas é que eu trabalho no supermercado. Um dia você vai ser diretor do meu instituto. E hoje ele é. Trabalhava no mercado. Hoje é diretor. Você não vai ser mais motorista. Um dia você vai ser a pessoa que... Você entende muito da Bíblia. Você vai escrever meus textos. Ele era motorista de Uber. Hoje escreve todos os meus textos de internet. Ou seja, é uma profissão chamada copywriter. Peguei aqueles homens que não tinham muita perspectiva de futuro, não tinham esperança, alguns estavam já desempregados. Eu falei: fica aqui perto de mim. Sabe por quê? Porque eu também não tenho o que fazer. Eu também não tenho para onde ir. Eu compartilho do mesmo sentimento, só que o pouco que eu tenho, ao invés de estragar tudo, ao invés de reclamar de tudo, eu vou treinar vocês, para que o pouco que eu tenho passe para vocês. E várias vezes eu troquei conhecimento por companhia. Eu me sentia tão sozinho, eu me sentia tão abandonado, que eu trocava conhecimento por companhia. Eu falava assim: você pode me escutar hoje 2 horas? Claro, eu na verdade só queria companhia das 2 horas, porque eu não tinha com quem falar. Isso fazem apenas 8 anos atrás. E em pouco tempo, em poucos meses, eu comecei a ver uma frutificação do que Deus queria na minha vida. As coisas foram acontecendo, fui escrevendo livros, fui dando mentorias, cursos, e Deus começou a fazer a obra dele na minha vida, no Brasil e no mundo. Mas eu tive que passar pela vergonha de escapar. Talvez se eu ficasse no Rio de Janeiro com orgulho: não, agora quem me viu passar na prova vai ter que ver eu me levantando, talvez eu nunca tivesse me levantando. Talvez eu nunca tivesse dado certo. Porque quando você escapa, por mais que na sua cabeça você esteja fugindo, Deus na verdade está te expulsando para o lugar onde tudo vai começar. Lugar que você jamais iria se não tivesse quebrado, perseguido. Mas naquele lugar que você vai encontrar pessoas que estão até piores do que você, mas que vão te ajudar no seu destino. Pessoas que estão piores que você e você às vezes não quer nem lidar. Quando elas veem que você também está mal, mas está ajudando elas, elas viram fiéis a você para sempre. Pessoas que estão acima não são fiéis a você para sempre. Porque elas estão sempre procurando crescer mais. E às vezes você não vai dar o que elas precisam. Quem está abaixo e vê que você parou sua vida para ajudar, se transforma em uma pessoa fiel para sempre. Essa pessoa que trabalhava no mercado e agora trabalha, diretor do instituto, agora montou o próprio instituto. Abençoei, falei: cara, agora você tem que começar a voar. Eu estou aqui pregando hoje aqui, ele está em outra cidade pregando. Saiu diretamente das prateleiras do mercado para o mundo. Dá curso em tudo quanto é lugar do mundo. E uma vez eu falei para ele: olha, a gente não tem mais como trabalhar junto, não tem mais como pagar o salário, uns anos atrás. Você pode seguir sua vida, eu te abençoo. Ele: para onde que eu vou? Quando eu estava guardando coisas na prateleira do mercado, você que ia para lá, fingia que estava fazendo compras e ficava me dando aula. Eu fingia várias vezes. Olha, sabe que é inteligência emocional, fingindo que estava fazendo compra, porque nem dinheiro para fazer a compra eu tinha, mas ficava fingindo para ficar conversando com ele e dando aula. Ele falou assim: agora porque você não pode me pagar um salário eu vou te largar? Não, a gente vai junto até o final. Quando você levanta alguém, essa pessoa não te deixa não. Quem te deixa é quem estava por cima. É por isso que você nunca está baixo demais, que não possa levantar quem está mais baixo ainda. Abre a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Espírito Santo, Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã. Davi, porém, partiu dali e escapou, fugiu
Em algumas versões dizem foi, aqui na King James está dizendo fugiu, na versão Almeida diz escapou para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, foram até ele. Então todos os que estavam aflitos, os que estavam endividados e todos os que estavam amargurados de espírito se juntaram a ele, e Davi se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. Davi tinha muitas promessas. O profeta mais famoso de Israel da época dele, chamava-se Samuel, entrou dentro da casa dele. Viu o irmão mais velho e falou, não é esse. Viu o outro, não é esse. Viu o outro, não é esse. Passou por todos os irmãos, tem que ter mais um. Jessé falou, tem um cuidando da ovelha, manda trazer. Quando Davi entra, o Espírito do Senhor fala com Samuel, esse você vai ungir. E Davi é ungido. O que estava sendo colocado de lado, o que estava sendo rejeitado, o que estava lá fora e todo mundo estava dentro aproveitando a vida, foi ungido na frente dos que tinham mais condições de sê-lo. Davi sabia que nasceu para algo especial. E é muito difícil você lidar com o pós. Quando você sabe que nasceu para algo especial, quando você é ungido para algo especial, quando você percebe que Deus trabalha contigo diferente, quando você sabe que teu destino é tremendo, é profético, é muito difícil o pós. Por que o pós? Porque no outro dia a vida continua igual, mas você sabe que é especial, mas não sabe o que fazer. Mas o dinheiro na conta é o mesmo, mas os ataques são os mesmos. As pessoas que te odeiam, te atacam, te criticam, te fofocam o seu nome são as mesmas. Então é muito difícil saber o que fazer depois. Eu sei que eu tenho uma unção, mas o que eu faço amanhã? Eu tenho conta para pagar. Eu sei que eu tenho uma unção, eu sei que Deus me escolheu para algo especial, não estou duvidando disso não. Mas o que eu faço com a vizinha que continua falando meu nome, com o familiar que continua me perseguindo, com o diagnóstico que o médico falou que eu tenho? O que eu faço com essa dívida que não termina nunca? O que eu faço com esse homem que me prometeu tanta coisa e agora me abandonou com as crianças? Eu sei que eu fui chamada, eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu tenho uma unção para fazer algo, mas a minha realidade não condiz com isso. E Davi passou exatamente por isso aqui. O que adianta o azeite cair sobre a minha cabeça, o profeta mais famoso de Israel profetizar sobre mim, me separar para algo, e agora eu tenho que continuar cuidando de ovelha? O Espírito do Senhor, diz a Bíblia, se apoderou de Davi. E se o Espírito do Senhor se apoderar de você, aí começa a tua história de verdade. Tempos depois, vocês conhecem a história, um gigante começou a afrontar Israel por 40 dias. Nem mesmo o rei Saul, que deveria representar o reino, a nação, teve coragem de enfrentá-lo. Nenhum dos guerreiros teve. Davi, um menino que nunca tinha ido para o exército, falou, deixa comigo. E ali ele começa a ficar famoso em Israel. E Davi derruba Golias usando o que ele sabia fazer. Ele não sabia mexer com espada, porque nunca tinha feito treinamento. Ele não sabia mexer com outra coisa. Então, por mais que tentassem colocar na mão dele coisas que ele não dominava, ele preferiu usar o que ele sabia: a funda, a tiradeira, com pedrinhas. E com isso ele derruba o gigante. Começa a ficar mais famoso em Israel. Todo mundo começa a gritar o nome dele. Então isso acende a fúria, o ciúme e a inveja do rei, que começa a persegui-lo. Então Davi tem que fugir por diversas vezes. Davi não escapou para Adulão, não foi a primeira vez não. Ele escapou diversas vezes. Uma vez a filha de Saul avisou, olha, meu pai procura te matar, e ele foge. Outra vez Jonatas, o outro filho de Saul, avisou, meu pai procura te matar, foge. Quando Davi percebeu que estava insuportável, ele fugiu para a terra dos filisteus. Davi tinha acabado de matar o maior gigante deles. Davi já tinha matado milhares de filisteus e preferiu buscar refúgio nos inimigos do que se consertar com alguém que era amigo. Porque às vezes os inimigos têm mais misericórdia do que o amigo oculto que está do teu lado. Está do teu lado, mas está esperando a tua queda.
está do teu lado, mas se puder, atravessa a lança no teu peito. Ele vai até o inimigo. E quando ele vai, ele tem coragem de ir até o inimigo. Quando ele percebe que o rei o reconhece, fala: esse não é Davi que matou tantos dos nossos? Sabe o que Davi faz? Começa a dar uma de maluco, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele começou a babar, fingir que era maluco, começou a arranhar a parede. E o rei falou: ih, ficou maluco, tira esse homem daqui. Muitas vezes a situação da nossa vida é tão grave que a gente tem que dar uma de maluco. Fulano não está mais atendendo o telefone, fulano largou tudo, fulano está quieto num canto, fulano... Não, ele está dando uma de maluco. Porque a situação é tão grave, a situação está afligindo tanto a ponto de gerar o sentimento de morte. Eu vou morrer se eu não der uma de maluco. É por isso que a gente nunca pode julgar alguém, porque às vezes você está julgando uma pessoa: esse cara é maluco. Ele não é maluco, ele está dando uma de maluco. E ali ele tem que escapar mais uma vez. E quando ele escapa dos filisteus, começa o versículo que nós acabamos de ler. Então Davi escapou para a caverna de Adulão. E quando seus pais e seus irmãos souberam, foram ter com ele. Ué, os irmãos dele estavam contra Davi o tempo todo. Quando Davi foi lá lutar contra Golias, eles ficaram zombando de Davi. O que eles foram fazer com Davi? Os versículos seguintes vão revelar. É que agora eles precisavam escolher um lado, porque Saul ia matar todo mundo. Então pessoas que estão muito do teu lado e pensam te trair, pensam em te passar para trás, pensam em te enganar, mal sabem que quem está se condenando é elas, só por ter se juntado contigo. Quando teus inimigos vêm contra você e você resiste porque Deus é contigo, também vai contra eles, mas eles não têm Deus para defender. Aí os irmãos de Davi vão lá fingir que está tudo bem. Olha, a gente vai ficar aqui porque o versículo seguinte diz que Saul ia passar todo mundo. Aí rapidinho eles se reconciliaram. Mas fora a família de Davi, 400 homens, olha o currículo: endividados, marginalizados, angustiados, foram ter com Davi, e Davi se tornou o capitão deles. Na fuga de Davi, ele começou a forjar o próprio destino. Na fuga de Davi, ele começou a treinar pessoas, começou a dar o melhor para as pessoas. No meio do maior problema da vida dele, ele, ao invés de reclamar, murmurar e amaldiçoar Deus, ele começou a fazer algo em cima da palavra que tinha recebido lá atrás. Me disseram que eu vou governar. Eu não tenho um trono hoje, mas já tem 400 pessoas para eu governar. Eu não preciso de um trono para começar a fazer o que Deus me mandou. Eu não preciso que me reconheçam. Se o próprio rei não me reconhece, tem 400 pessoas piores do que eu que me colocaram como capitão. É esses que eu vou cuidar. Davi não sabia, tá? Mas ali ele estava preparando o cumprimento do destino profético dele. Porque Davi só toma o trono porque esses 400 endividados, amargurados, marginalizados se transformam no exército de Davi. Os valentes de Davi são esses homens. Foram os homens que livraram ele de vários gigantes no futuro, livraram eles de grandes traições. Foram os homens que invadiram a terra dos jebuseus e conquistaram Jerusalém para Davi pela primeira vez se transformar em um rei. Pessoas que não davam certo antes na mão de ninguém, na mão de quem tem uma palavra. Pessoas que eram endividadas em outros caminhos, no caminho de quem tem uma palavra, no caminho de quem foi ungido, no caminho de quem tem um destino profético, vira uma equipe poderosa. Foi na caverna de Adulão que Davi ganhou a confiança daqueles homens. É muito difícil você saber em quem confiar quando você já está em cima. Se você virar meu amigo agora, eu não vou entregar toda a minha confiança em você de uma vez, porque eu não sei a tua real intenção. Mas eu tenho alguns amigos de infância, o Gabriel está aqui comigo, e outros amigos de infância,
que eu entrego toda a minha confiança, porque eles me conhecem desde a época que eu não tinha nada, que eu era Zé Ninguém, não que eu seja alguém hoje, mas na época que eu não sabia, não tinha era nem beira. É muito difícil você confiar em alguém quando você está por cima, porque você não sabe a intenção do coração das pessoas. Mas esses 400 valentes, Davi ganhou o coração quando ele não era ninguém. Então, quando ele se tornou rei, era mais fácil confiar pelo menos em 400. E é por isso que Deus permite que você escape para algumas cavernas na vida, para que você conheça as pessoas que só vão fazer sentido no teu futuro. Tem pessoas que você convive agora que não faz sentido nenhum, só no futuro você vai perceber: meu Deus, graças a Deus eu mantive essa amizade, graças a Deus Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Foi na caverna de Adulão, com pessoas que ninguém queria estar, endividados, amargurados, que Davi começou a praticar o seu propósito. Deus nunca vai te colocar no trono sem te passar pela caverna primeiro. A caverna é um tempo de treinamento. Você quer estar aqui em cima um dia? Começa a pregar para 3 pessoas na tua casa. Faz um videozinho, em vez de fazer dancinha no TikTok, faz um videozinho pregando. Você acha que eu comecei falando aqui para 5.000 pessoas? Eu tenho fotos de eu pregando todo domingo de manhã para 10, 11 pessoas na igreja do meu pai. Deus ama os pequenos começos. Davi começou a reinar não aos 30 anos, quando foi ungido rei em Israel, em Jerusalém. Ele começou a reinar na caverna de Adulão, quando começou a governar 400 corações. A caverna é muito importante. Quem aqui quer ser feliz? Quem quer ser feliz? O que é a felicidade? Sabe o que é felicidade? Estou escrevendo sobre isso. Felicidade, se a gente for colocar nome aqui, cada um vai falar uma coisa. A felicidade é meus filhos estarem bem, felicidade é ter dinheiro para viajar, felicidade é ter saúde, cada um vai falar uma coisa. Felicidade é o oposto dos problemas que você já passou e está passando. Minha sogra está no hospital, 3 anos lutando contra o câncer. O câncer chegou no cérebro agora. Os médicos começaram a preparar a gente não desiste, a gente não larga, porque a gente acredita que Deus é um Deus de impossível. Passamos o dia no hospital com ela essa semana. E quando eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama, abracei a Janine e falei assim: eu sou um homem muito feliz. Ela falou assim: por quê? Eu falei: porque eu vou dormir na minha cama hoje. Tem gente que não pode nem dormir na sua própria cama. Tem gente que está no hospital. Porque eu vou poder acordar amanhã e abraçar meus filhos. Tem gente que não consegue ver a família porque está entubado. Minha mãe partiu sem poder se despedir da gente. A gente não se despediu também. Entubaram antes da gente chegar. Então felicidade é o contrário do problema que você está passando. Se você está muito endividado, para você felicidade é ganhar dinheiro, porque aí você acaba com essa dor. Então, o que isso quer dizer? É psicologia. Que você só vai ser feliz se descobrir o que é tristeza. Eu acabei de construir uma casa. Eu estou muito feliz, mas muito feliz. Meus filhos não estão como nós, porque meus filhos sempre tiveram casa. Quem não tinha era eu. Então eles já partiram de um ponto em que eles têm as coisas. Então eles não vão ficar felizes tendo mais uma coisa. Quem fica feliz sou eu, que não tinha nada, que saí do aluguel. Mas eles não celebram da mesma forma. Porque quem é feliz, quem está bem, não reconhece o próximo nível da felicidade. Agora, quando você passa pela caverna, você sabe exatamente o que é ser feliz. E valoriza quando Deus te coloca nessa posição. Então chega um tempo que quando você já conviveu com tanta pessoa doente, enferma, que quando você só está bem de saúde, você já está feliz. Opa, estou vivo. Não está com conta atrasada, eu não quero nem ser rico, estou feliz assim, porque eu já tive endividado, eu sei a opressão que é. Então Davi, quando toma Jerusalém, quando constrói seu palácio e se transforma no maior rei que já teve em Israel, ele sabia o que era felicidade, porque ele saiu de uma caverna
para dormir num palácio. Da onde Deus te tirou? Onde você dormia antes? Com quem você andava antes? Qual eram as tuas preocupações de antes? A caverna muda completamente a nossa forma de enxergar a vida e enxergar a felicidade. O problema é que tem muita gente que vai para a caverna e ao invés de treinar os endividados, os atormentados que estão lá, falam mal deles. Olha lá, esses endividados aqui, entra em depressão. Meu Deus, Deus me abandonou, fiz tudo certo lá em Israel, agora estou fugitivo. Você escolhe se vai para a depressão, você escolhe se vai ser a pessoa que vai ficar criticando todo mundo que está à sua volta, ou se vai treinar essas pessoas para lá no futuro garantirem o teu destino profético. Foi na pior fase da minha vida que eu montei a equipe que eu tenho hoje. Foi na pior fase da minha vida que eu tive a ideia de abrir um instituto que eu tenho hoje. Eu falei assim, já que eu estou no chão, eu vou empreender, porque eu não posso cair mais daqui, eu já estou no chão. Quando você está na lona, é o melhor lugar para começar, porque você não cai mais do que aquilo. Quando você está no fundo do poço, você só pode olhar para um lugar, para cima, para os lados não tem nada, para baixo também não tem. Deus adora pegar quem está no fundo do poço, Deus adora pegar quem está na lona, porque não tem mais para onde ir, é só para cima agora. Espírito Santo. Se Davi já tinha matado Golias, se Davi já tinha um pequeno exército na sua mão, e Davi era tão valente, as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, tinha experiência em guerra, por que Davi escapou ao invés de enfrentar, se ele tinha capacidade para fazê-lo? Porque Davi preferia escapar do que quebrar o princípio de tocar numa autoridade. Existem guerras que você vai ter que lutar, mas existem guerras que vão tocar em princípios, que é melhor você fugir do que enfrentar. E por isso que o coração de Davi, o que é o coração? Comportamento, padrão mental da pessoa, como ela pensa, comportamento, como ela se comporta, as reações que ela tem diante das situações, como ela trata as pessoas, o nível de generosidade dela, o nível de quebrantamento, se ela se arrepende quando erra. O coração de Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era parecido com o de Deus. Davi era pecador? Muito. Muito. Davi era humano como nós e errava muito? Sim. Ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. O padrão mental dele era de crescimento. O coração dele era generoso. Quando ele errava, porque errou muito, se arrependia. E com isso Deus foi levantando Davi e tirando ele da caverna de Adulão e preparando as pessoas que iriam sentá-lo num trono, porque ninguém toma um trono sozinho. Só que as pessoas que serão fiéis a você até o final não são as pessoas que estão no próximo nível, são as pessoas que estão embaixo, e você que tem a responsabilidade de treiná-las e levantá-las. É que você não tem paciência, porque você não quer, mas elas que vão ser fiéis a você. As pessoas que estão no próximo nível, elas vão te puxar por um tempo, vão fazer uma networking por um tempo, e depois elas vão seguir a vida delas. Pode ter exceção? Claro, pode ter exceção, pode ter gente que lá de cima que vai entrar na tua vida para sempre. Mas biblicamente, a maioria das pessoas vão vir lá de baixo, e é você quem vai levantá-las. E vai levantar quando? Nesse momento que você está passando aí, nessa dificuldade. É nessa caverna aí. Não é quando estiver por cima não. Que você já tem que estar com gente do teu lado quando chegar lá em cima. Senão você não vai ter nem amigo para conversar e vai ficar usando o dinheiro que Deus te dá para comprar amizade. Vai ficar usando o dinheiro que Deus te dá para beber e esquecer dos problemas. Porque você cresceu, ganhou dinheiro, prosperou, mas não se sente completo. Porque não está vivendo tua missão na terra. É agora, é no meio da caverna que você tem que decidir como vai ser teu futuro. Quem vai estar contigo? Se a palavra que veio sobre a tua vida, o óleo que caiu sobre a tua cabeça, você crê nessa palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra, é por isso que eu estou aqui hoje. Felipe me ligou, falou, Tiago, eu estou viajando, eu preciso que você vá pregar lá. Falei, Felipe, faz isso não, porque eu estou vindo uma sequência de viagens, estou 21 dias sem dormir em casa, cheguei em casa, já viajei de novo. Eu estou muito tempo sem ver as crianças.
Segunda eu já tenho que começar a viajar de novo. Depois eu faço o método Dash, depois viajo de novo para fora do país. Eu só volto perto do Natal. Eu só tenho esse domingo livre. Ele falou assim: faz o que você quiser. Quem prometeu que ia pregar quando tivesse tempo era você. Aí eu falei: aí não, aí é... Me mandou no voo de 7 da manhã, jovem, para economizar R$50. O de 8 era R$50 mais caro. Obrigado, Felipe. Como é que tá, Israel? Deve estar uma benção aí. Não, está em Paris ainda, né? Deve estar legal. Felipe e Mariana são uma benção na minha vida, um dos grandes amigos que eu tenho. Vocês são felizes de terem os pastores que têm. Deus abençoe a vida deles e a viagem deles, em nome de Jesus. Ou seja, eu sou feliz, não é por causa do que eu tenho, é por causa da missão que eu vivo. Porque eu conheço gente que tem muito mais do que eu e não é feliz em nada, não é completo em nada. O que você tem, à noite eu vou te explicar um pouco sobre isso. O que você tem não dá sentido de vida e não te completa, só facilita algumas coisas. Mas o que vai dar o sentido de vida que você está procurando é viver a sua missão. E Davi nunca ficou fora dela, até mesmo na caverna. Ele estava vivendo a sua missão, ele não estava esperando o trono para começar. Tem gente que fala assim: quando Deus me der o marido que eu estou esperando, eu começo a servir. Quando Deus me deixar rico, aí... Quem não é fiel no pouco, nunca será colocado sobre o muito. Você não tem que esperar Deus fazer nada, Ele já fez. Nessa situação aí, já é um trabalho de Deus para você começar a caminhar em cima de uma palavra. Quando eu vou me aliar a alguma pessoa, eu sempre procuro saber. A primeira coisa que eu quero saber sobre ela não é o passado, não é se ela tem passagem na polícia, não é se ela tem indicação, é qual é a palavra que ela tem sobre a vida dela. Porque eu não posso aliar uma pessoa que não tem palavra. Uma pessoa que tem destino profético, ou seja, tem uma palavra profética sobre a vida dela, é muito mais fácil. Quando eu casei com Janine, eu casei com uma segurança emocional de que ela tem uma palavra. Se por acaso eu errar em alguma coisa, eu vou na aba dessa palavra aí. Labão não queria, o sogro de Jacó não queria liberar Jacó, porque Jacó tinha uma palavra. Ele falou assim: se você sair daqui, eu não vou ser mais abençoado, porque eu sei que Deus só me prospera porque você mora aqui. Se você anda com quem tem uma palavra de Deus, como aqueles 400 endividados andaram com Davi que tinha uma palavra de Deus, já foi, já aconteceu. É questão de tempo. É questão de tempo. Está chegando o momento, está chegando a hora em que nós não nos moveremos pelo que sentimos, mas pela palavra que recebemos. Se Davi fosse se mover pelo que sentia, ele ia ficar revoltado naquela caverna, porque ninguém fica feliz em caverna não, né? Ao contrário, Deus faz você experimentar para você saber o que é tristeza, para quando vier os dias bons você falar: agora estou feliz, entendi. Deus faz você estar nas cavernas com endividado, com gente chata, com amargurado. Você entendeu o que é gente chata? Porque quando Deus te dá um amigo bom, você fala: isso aqui é um amigo bom. Tem um jeitinho dele diferente, mas é bom, porque eu sei que uma pessoa chata. Deus te coloca na caverna para criar graus comparativos. Deus te coloca na caverna para criar graus comparativos, para te fortalecer na dor. Você só cresce na dor. Deus quer te fazer um homem forte, uma mulher forte. E não é em jantando em Paris que você vai ter força. Você só vai estar desfrutando. Para ter força, Deus precisa te botar um tempo na caverna. A boa notícia é: caverna tem limite, tem tempo para acabar. Quando uma pessoa chega para mim e falou: pastor, ora por mim que eu estou na prova, Deus me colocou na prova. Quanto tempo? 40 anos. Eu falei: não é prova não. Não é possível. Aí já é demônio agindo, não é possível. Caverna tem tempo para acabar. É só por um tempo. Aguenta mais um pouco. É só até você amadurecer. Agora, vou ter que falar. Quem aqui já passou por uma caverna profunda e conseguiu sair? Conseguiu sair. Olha, glória a Deus, abaixa. Quem aqui saiu de uma caverna profunda, passou um tempo e entrou em outra?
Sabe quantas cavernas Davi teve que fugir? Uma. Porque naquela ele já aprendeu. Quando você usa a caverna para aprender e não para reclamar, você nunca mais volta para lá. Quando você usa a caverna para amadurecer e não para murmurar, você nunca mais encontra aquele caminho. Você nunca mais volta. Quando você usa a caverna para treinar quem está pior do que você, é essa equipe que te coloca no próximo nível. Não é alguém especial que você está esperando cair do céu, não. Desfruta do tempo da caverna, porque é agora que você está criando a base do teu futuro. Quem casou por amor aqui? Quem casou por amor? Você sabe que eu não lembro se eu casei por amor? Eu já falei isso com a Janine. Eu não lembro assim, eu não lembro de estar apaixonadão. Eu não lembro. Mas eu lembro o dia que eu descobri que a Janine era a mulher da minha vida. Eu já estava casado. Isso é uma confusão, porque geralmente você casa porque está apaixonado. Eu casei muito mais pela razão. Janine tinha o que eu procurava numa mulher, Deus me deu uns sinais. Casei. Mas anos depois eu caí numa depressão e num ataque de pânico muito profundo. Eu fiquei quase um ano assim. E só ela estava do meu lado. Passou mais um tempo, eu quebrei financeiramente, a gente não tinha o que comer. E a gente dividia um miojo para 2. E foi nessa crise que eu falei assim: Deus, obrigado, eu amo essa mulher. Porque não poderia ter outra do meu lado que suportaria tudo que eu já passei. Todos os problemas que eu causei, todas as humilhações que eu passei, já teriam ido embora há muito tempo, por muito menos. Eu lembro do dia que eu falei: eu amo essa mulher e é para sempre. Foi na minha pior crise. Na minha pior crise, eu descobri quem eu amava e quem me amava de verdade. É nessa caverna que Deus vai mostrar quem vai estar contigo para sempre. É aí. Tem tempo para acabar e quando Deus te levantar, ninguém te tira de lá. Davi reinou em Jerusalém até o fim da sua vida e ninguém, apesar de o próprio filho Absalão ter se rebelado contra ele, ninguém conseguiu tomar aquele trono, porque o que Deus dá, ninguém toma. A porta que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Você que está assistindo na internet, se isso está fazendo sentido para você, você tem que compartilhar para um monte de gente. Você tem que mandar para a tua família, para os teus colegas de trabalho, porque tem muita gente que precisa saber que o que eles estão passando não é o fim, é o processo para o próximo nível. Chegou a hora da gente dar uma reviravolta no nosso estado emocional. Tiago, aqui, a minha volta tudo é caverna, a minha volta é só gente estranha. Mas bota os olhos no futuro para você ver para onde Deus está te levando. Você sabe por que nas empresas, nas equipes de vendas tem meta? Para você tirar os olhos da venda de hoje e olhar para o final do mês. É para alimentar esperança. Hoje eu não estou vendendo, hoje não estou bem, mas no final do mês eu sei que se eu bater a meta, é isso que Deus faz. Você olha para o teu lado, eu estou na caverna, mas olha para onde eu estou te levando. A meta é o seguinte, é o trono. Suporta esse dia difícil, que no final vai dar certo. Suporta essas pessoas difíceis de lidar, que no final elas vão servir para você. O apóstolo Paulo teve alguns conflitos de relacionamento. Um deles foi com João Marcos. Teve passagens bíblicas que Paulo falou assim: se ele não quiser trabalhar, também não vai comer. Comigo ele não anda mais. Nas minhas viagens missionárias ele não vai mais. Aí chega nas cartas paulinas, já para o final da sua vida, Paulo fala: me traga João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Tem pessoas que foram insuportáveis um tempo da tua vida, não compactuava com a tua forma de pensar, mas depois eles são úteis para o que você está fazendo. Porque da mesma forma que você está numa fase hoje e a pessoa está em outra, vai passar um tempo que você estará em outra fase, e agora o que ela faz te ajuda. Então não desperdice as pessoas, não jogue pessoas fora, as pessoas não são descartáveis.
por mais que errem. Deus tem um projeto e um plano na sua vida, e Ele sabe que a caverna é uma etapa necessária. Pode ser coincidência, ou pode ser algo para a gente colocar atenção. Saul teve um reinado estranho e curto, e nunca passou por uma caverna. Davi reinou durante muitos anos e com prosperidade em Jerusalém, e enfrentou a caverna de Adulão. Talvez a caverna seja o segredo da durabilidade de quando você chega num lugar bom. Porque você tem graus comparativos agora você não quer mais voltar para lá. Quem já quebrou como eu, quando ganha dinheiro, não sai comprando coisa não. E saiu o relógio, não sei o que, saiu o carro, compra você, meu filho. Eu já quebrei para lá, eu nunca mais volto. Quer comprar coisa para mostrar para os outros? Compra você, eu não. Para lá eu nunca mais vou voltar, irmão. Mas quem nunca quebrou, arrisca o dinheiro, arrisca. Compra para se mostrar, para tirar onda, para postar, posta você. Eu já passei limitações de não saber o que ia comer no outro dia. Deus nunca deixou faltar comida, mas eu não sabia o que ia comer no outro dia. Irmão, os funcionários da Light me conheciam pelo nome. Light é a empresa de luz aqui do Rio de Janeiro, para quem está acompanhando pela internet não sabe o que é. Ele falou assim: Tiago, vamos ter que cortar de novo. Eu falei: moço, faz isso não. Mas no meio da caverna, eu estava plantando para o futuro, eu estava treinando pessoas, eu estava me instruindo na palavra. O livro de Provérbios e Salmos eu devo ter lido mais de 30 vezes nesse período de caverna. São nos piores dias da sua vida que você cria a base para o teu destino. E se Deus já te deu uma palavra, se o óleo já caiu sobre a sua cabeça, só você se destrói, ninguém mais consegue tocar em você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua tenda. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em pedra você vai tropeçar no caminho. O óleo que caiu sobre a vida de Davi cai sobre as nossas cabeças agora, nos separando para uma missão. Para quem não tem uma palavra, eu vou liberar uma sobre a tua vida agora. Nos próximos meses você vai começar a levantar quem está caído. Você vai começar a ajudar quem está pior do que você. Você vai começar a treinar pessoas que serão importantes no teu futuro. Nos próximos meses você vai sair dessa caverna e vai começar a pelejar pelo teu futuro. Nós declaramos isso em nome de Jesus o Cristo. E aqueles que creem aplaudam o Senhor com toda a sua força.